Olá, bom dia, tudo bem? Hoje, 25 de dezembro, né? Nós estamos comemorando, realmente, hoje é o dia de Natal. As pessoas na minha casa ainda estão quase todas elas dormindo por causa da ceia de ontem à noite. Mas eu gosto sempre de estar vinculando essa festa a tradições. Eu sempre fui muito ligada a tradições desde criança. Porque tradições, elas geram em nós lembranças, e lembranças, elas criam laços, né? Laços que nós queremos estar vinculados a eles, laços familiares, laços de amizade, porque quando essas lembranças elas são geradas, quando as nossas lembranças elas são criadas, elas acionam em nós o sistema límbico, que é o sistema responsável por essas emoções, né? E a emoção é a chave, né? É a chave que nos liga ao que nos acontece. E todo ano eu tenho uma tradição aqui em casa, porque eu acho que tradições elas são muito importantes. Não essas tradições que nós pegamos de outras pessoas, tá? Mas as mais importantes são as que nós mesmos geramos. Porque elas têm mais, elas nos identificam, elas nos criam identidade com alguma coisa, com alguma pessoa. Eu tenho uma tradição aqui de todo ano, né? Em todo Natal, no dia 25, eu crio presentes para todas as pessoas, presentes iguais para todo mundo, inclusive para mim mesma, né? E esses presentes, eles sempre trazem alguma mensagem, eles sempre trazem alguma coisa que eu acho que vai acrescentar na vida de cada um. E eu sempre coloco alguma coisa que vai gerar isso, tá? E são todos semelhantes, tá? Mas individualizados na forma como é apresentado para cada um. Esse ano, por exemplo, eu fiz, como eu gosto muito de ervas, como eu gosto muito de flores, eu fiz um aromatizador de ambiente, né? Um aromatizador que eu coloquei uma frase que gerava alguma coisa em cada um, que eu achava que podia, porque essa vinculação ela é mais simbólica, né? Eu criei um aromatizador, né? E para essa pessoa aqui, né? No caso, eu coloquei harmonização. Então, o que eu coloquei, né? A mensagem que eu coloquei. O que fazer para aqui ser mais harmonizada? Onde está a harmonia? Como instalar de vez essa harmonia em você, né? Porque eu achava que, no caso, essa pessoa seria bem legal que ela desenvolvesse mais essa qualidade, né? E para isso a gente tem que estar atento a ver o que a pessoa desenvolve, o que a pessoa está fazendo o ano todo, o que a pessoa está precisando naquele momento. Isso me fez lembrar uma história que eu já sei há algum tempo, talvez alguns de vocês conheçam, mas me fez lembrar essa história, esse vínculo emocional, né? Falou que no norte da Europa, né, tinha uma família que, no tempo medieval, tinha uma família que era muito pobre, né, como passava por momentos de dificuldades, como está acontecendo com várias famílias aqui no Brasil e no mundo, e ela viajava sempre, todo ano, na época do Natal, ela ia nas feiras, porque eles tinham uma habilidade muito boa em trabalhar com teatro, em trabalhar com malabares, em fazer essas coisas todas que fazem no circo. E eles se apresentavam e ali vivenciavam e ali se comunicavam com as outras pessoas e eram felizes e faziam as pessoas felizes. E como eles eram muito pobres, né, eles não tinham, as crianças não tinham presente. O que o pai deles dizia para eles? O pai deles falava para eles que o Papai Noel, né, sempre traz presentes para todo mundo. Para algumas pessoas ele traz presentes físicos, mas para outras pessoas ele traz presentes simbólicos, ele traz presentes, o que ele dizia que eram presentes mágicos, né? E que esses presentes eram invisíveis. Por exemplo, se você está precisando de uma casa de harmonia, ele dava harmonia. Se outra pessoa estava precisando de bondade ou de alegria, era esse presente que ele dava. E que para a família dele, eles sempre traziam essa capacidade que eles tinham de fazer as outras pessoas sorrirem, de se manter unidos, para que as outras pessoas pudessem ser felizes também. E assim foi passando o tempo, eles todo ano no Natal eles faziam isso, e no caminho entre a casa deles e a feira existia uma abadia. E um dia um dos filhos deles, né, o Fritz, ele veio com a ideia de que ele queria, né, que ele foi chamado e que ele sentia vontade de ser um monge. E os pais respeitaram isso neles, porque os pais achavam o seguinte,
que as pessoas, elas têm essa capacidade, né, de estar vinculada com o que ela quer, ela tem essa capacidade de escolher o que ela quer. Não importa a idade que ela tenha, se ela teve um senso forte de identidade, se ela desenvolveu crenças que dão a ela capacidades e recursos para que elas sejam firmes na escolha delas. Eu falo firmeza aí como uma identificação, né? E escolhas não precisam ser para sempre, né? Você pode escolher em um determinado momento uma coisa e no momento seguinte você pode fazer uma escolha diferente. Ninguém te obriga a se manter naquela escolha, na maioria das vezes, né? E assim foi, o menino entrou lá para o convento e logo no primeiro ano, né, na primeira vez, quando eles foram celebrar o Natal, quem viria aquele ano para o Natal, olha só que coisa interessante, seria a própria Virgem Maria com o menino Jesus. E isso causou um frisson enorme entre os frades lá, porque cada um queria dar o melhor presente para o menino, que cada um queria fazer a melhor coisa para o menino, que eles queriam fazer um bonito para o menino. Na verdade, o que eles queriam era agradar a mãe, né? Porque eles achavam que a mãe sendo agradada, o menino também estava sendo, porque afinal ele era só uma criança, né? Que escolha que ele poderia fazer. E esses freis, na maioria das vezes, eles tinham estudado em bons colégios, ou eles tinham aprendido, naquela época é muito comum aprender ofícios, eles tinham aprendido ofícios excelentes. Então um fez os melhores pães e doces e tortas que ele tinha aprendido na França, o outro teceu manto maravilhoso para Nossa Senhora, para que ela colocasse e brilhasse. O outro bordou um manto lindo para o menino Jesus, porque naquela época os homens também bordavam, porque esses ofícios eles não estão vinculados à questão de ser homem, de ser mulher, não estão à questão de gênero, né? Naquela época eles estavam vinculados ao que você sabia fazer, qual é a capacidade que você tem. Isso não importava o que era, né? Se era um menino ou uma menina que estava ali bordando, não existia esse preconceito. E assim foi, começou a chegar a hora do Fritz dar o seu presente. Só que o Fritz, eles iam deixando ele lá pro fim da fila, porque eles achavam que o Fritz não tinha nada, né? Porque ele veio de uma família pobre, porque ele era pobre, e ele não conseguia fazer nada, e ele não tinha tido ofício nenhum. E o Fritz na fila ia pensando, o que eu vou dar, né? Qual o presente que eu vou dar? E ele começou a perguntar para ele mesmo, o que eu posso fazer que pode agradar, né? O que eu posso fazer que pode ser bom, o que eu posso fazer. E ele começou a lembrar das feiras que ele ia, como que ele se sentia feliz, as coisas que ele ouvia das outras pessoas, o que ele fazia, como as crianças ficavam felizes, e ele começou a lembrar disso tudo, e começou a trazer nele essa emoção do que ele fazia, de como ele fazia as coisas. E quando chegou na vez dele, ele sempre andava com laranjas no bolso da túnica, né, daquela túnica que os frades usam, né? E ele tirou as laranjas do bolso e começou a fazer aquele malabares com as laranjas, começou a jogar as laranjas para cima. E pela primeira vez naquele dia, o menino Jesus participou, o menino Jesus, né? Ele começou a sorrir, começou a bater palma, e ele começou a ficar feliz e estendeu os braços pro Fritz. E Nossa Senhora deu o menino Jesus para que o Fritz segurasse. Foi o único que teve esse privilégio, né, de ter o Deus nele, com ele. Então, eu fico me perguntando quais são as coisas, o que nós podemos fazer, qual a intuição que nós podemos ter para gerar dentro de nós uma emoção, porque todos nós temos capacidades e todos nós podemos ter essa capacidade de trazer o Deus para dentro de nós, que isso é trazer o Deus para dentro de nós, né? Não importa a crença que você tenha ou que você não tenha, eu acho que Natal é muito isso, é gerar, fazer renascer em você aquela crença original que você tinha, é aquela crença principalmente que você tem esse Deus dentro de você. Não importa que nome que você dê a Deus, não importa o que seja Deus para você. Há alguns anos atrás, né, essas tradições que eu venho mantendo, tem uma das vezes, né, que eu fiz essa caneca aqui, né, que hoje, inclusive, eu estou tomando café com ela. E essa caneca aqui, eu coloquei em cada um dos meus filhos e cada uma das pessoas aqui em casa uma foto de criança.
e veio em cada uma tinha um escrito. E o que eu escrevi, essa aqui é exatamente a minha foto, tá? Uma foto minha de criança. E tem uma frase aqui que eu coloquei para cada um. E a que eu coloquei aqui na minha é a pergunta que eu queria deixar para vocês hoje, tá? O que você pode hoje, qual o sonho que você pode costurar hoje na sua vida? Qual história que você pode bordar hoje na sua vida que vai desatar os nós que existem ainda na sua vida? O que você pode bordar na sua vida para que ela seja linda, maravilhosa, para que o Deus venha habitar em você, para que o Deus venha fazer parte da sua vida? E é isso que eu vou deixar aqui com você hoje, dia 25 de dezembro. Meu nome é Catarina Chaves, eu sou psicóloga, terapeuta, eu trabalho com PNL, com Master em PNL, eu trabalho com hipnoterapia e com coach. E eu tô aqui nesse segundo dia dessa história para gerar em você, para fazer você, para estimular você a fazer contato com seus sonhos, fazer contato com aquilo de melhor que existe dentro de você, para que você agrade o Deus que tem dentro de você. E Ele possa bater palmas, Ele possa sorrir e Ele possa estar no seu colo, tá bom? Felicidades para você, Feliz Natal, tudo de bom para você e vamos nos preparar para o nosso encontro. Eu quero saber qual foi a pergunta, o que você gerou de ontem para hoje. Vá lá na História 1 e veja lá, se você não viu, vai lá ver qual a história, qual a pergunta que eu te fiz, que eu quero saber essa resposta. Poste aqui, curta minha página de Face, curta, vá ver lá no YouTube, veja os outros vídeos meus, tá? E entre em contato comigo, mande um e-mail com as suas histórias também, tá bom? Um grande abraço e novamente um Feliz Natal para você. Tchau!